Boa noite, meu nome é Eduardo Joelson e falar sobre cidadania polonesa, tentar passar o meu conhecimento para todos. Eu sei que o assunto é bem extenso, mas eu vou tentar passar aqui o meu conhecimento para que todos possam ter uma boa compreensão sobre o assunto. Eu sou consultor de cidadania polonesa e eu represento um escritório localizado em Varsóvia, que é o Polish Citizenship, e no Brasil e também no mundo todo, eu faço o trabalho de intermediação, de assessoria para todo aquele que tem interesse em obter o seu passaporte polonês, obter a sua cidadania europeia. Antes de mais nada, eu aproveito para agradecer à Comissão de Relações Internacionais, por meio da presidente, doutora Clarita Maia, um convite muito gentil, e também agradecer ao OAB-DF pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui junto com todas as pessoas capacitadas em outras cidadanias, poder passar esse meu conhecimento. Vamos falar aqui sobre vários assuntos. Vou tentar passar para vocês de forma que fique compreensível e que as pessoas não saiam daqui totalmente expert, mas que tenham um panorama geral sobre o assunto e possam, se quiser, aplicar para a cidadania polonesa e já se situarem e, enfim, poder sair do outro lado, saber como começar o processo. Aqui no Brasil, no momento atual que a gente está, momento de crise econômica, esse cenário bem conturbado que a gente está passando, nós temos o problema do desemprego, questão da segurança, tem violência, segurança, isso tem piorado. Cada dia a gente vê um fator mais negativo do nosso país e, na verdade, a gente não sabe aonde a gente vai parar. Então, a gente tem uma enorme incerteza sobre o futuro. Enfim, aqui são vários os fatores que nos motivariam a buscar uma dupla cidadania. Então, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens. A gente pode começar a falar sobre as escolas de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, fundamental. As escolas na Europa são excelentes, são super recomendadas no mundo todo. Os estudantes saem muito bem preparados para já dar entrada numa universidade, de forma que para os filhos, netos, às vezes as pessoas buscam uma cidadania não para elas, mas para os seus filhos, para os seus netos, para darem um futuro melhor para os seus filhos. E com certeza na Europa as pessoas encontram excelentes escolas. Sem falar nas universidades. As universidades são super indicadas, empresas no mundo inteiro demandam currículos, diplomas de universidades europeias, de forma que a pessoa portando um diploma de uma universidade europeia vai estar muito bem, com um currículo muito bom, muito bem fortalecido. O sistema de saúde na Europa é de ponta, nós temos excelentes médicos, nós temos excelentes profissionais na área de saúde, sem falar na tecnologia, medicina. A Europa investe muito em tecnologia de ponta, de forma que as pessoas vão estar muito bem preparadas em relação a inovações na área de saúde. Liberdade para ir e vir. Liberdade para ir e vir, isso aí com a União Europeia, isso aí é bem básico. Você pode, por exemplo, morar em Portugal e tem livre acesso à Espanha, que é perto. Você pode ir para a Itália, você pode, por exemplo, morar em Portugal e trabalhar na Espanha, se for relativamente próximo, né? Você pode ir e vir com facilidade. Isso é uma grande vantagem de você ter uma cidadania, você ter livre acesso a qualquer país que pertença à União Europeia. Você com um passaporte polonês, sendo um cidadão europeu, você não precisa de visto, você pode viajar para qualquer país da União Europeia portando apenas o seu passaporte polonês, seu passaporte europeu. Não há necessidade de vistos. Em questão a estabelecimento de empresas, benefícios fiscais, ou seja, você tem um livre mercado, você tem um livre mercado para toda a Europa, toda a União Europeia. Você pode, por exemplo, instalar sua sede da sua empresa num país que você considere que tenha melhores benefícios fiscais
e pode fazer negócio com outros países. Enfim, é um benefício enorme para quem deseja trabalhar e estabelecer sua empresa na Europa. Questão de importação e exportação são isentos de impostos, porque a União Europeia é um bloco só, então você não tem importação e exportação. É como se fosse um bloco só, você não vai precisar pagar taxas de importação e exportação dentro da União Europeia. Você pode ampliar seu negócio. Você pode ampliar seu negócio porque você tem cerca de 500 milhões, 510 milhões de clientes potenciais. Ou seja, você tem um potencial de crescimento do negócio gigante. Sem falar na questão de viagem, de você ser cosmopolita. Você tem muitas culturas, são 28 países membros, então você tem uma diversidade de culturas, diversidade de locais que você pode visitar. A Europa investe muito em segurança, então eles se preocupam muito com a segurança das pessoas. Então eles levam mais a sério a segurança. É uma questão que é um ponto muito positivo. Esses pontos todos representam um futuro para a família. A gente tem que pensar nos nossos filhos e netos. Então, com certeza, vocês vão ter um futuro brilhante sendo um cidadão europeu. Uma grande vantagem, que para mim, eu acho que é uma das maiores vantagens, creio que para a maioria das pessoas, é poder viver nos Estados Unidos. Viver não como turista, mas viver como investidor. Poder residir permanentemente nos Estados Unidos. Como que funciona isso? O cidadão polonês ele pode aplicar para um tipo de visto chamado visto E2, é um visto de investidor. Ou seja, a partir de 70 mil dólares, a pessoa pode viver nos Estados Unidos. É diferente da pessoa que não tem um passaporte polonês, tem só o brasileiro, ela teria que investir a partir de 500 mil dólares. Com o polonês, esse valor é bem inferior. Então, com 70 mil dólares, a partir de 70 mil dólares, a pessoa pode morar em definitivo, tem que abrir um negócio no valor de 70 mil dólares, a partir de 70 mil dólares. É claro que existem umas regrinhas, não pode ser um negócio do zero, você tem que dar uma continuidade para o negócio existente, parece que contratar uns 2 americanos, enfim, tem umas regrinhas. Mas a questão essa é uma das vantagens, pessoalmente eu acho que é a maior das vantagens que tem. Em 2015, cerca de mais de 800 mil pessoas obtiveram a cidadania de um dos países da União Europeia. Já no caso da Polônia, de 2009 a 2015, teve um crescimento de 60% por concessões de cidadania polonesa. Ou seja, a demanda por um passaporte polonês tem crescido demais. 60% é um número bem expressivo. E a tendência é crescer cada vez mais, porque as pessoas estão sentindo que tem segurança. Enfim, aquilo tudo que eu falei no início tem motivado as pessoas a buscarem o passaporte polonês. Teve um pico no meio do caminho em relação à cidadania europeia e a tendência é de se manter para crescer esse número. Já no passaporte polonês é bem nítido esse crescimento. De 2009 cresceu absurdamente, a gente está agora em 2017, a tendência é sair cada vez mais, a demanda crescer cada vez mais. Eu trabalho basicamente com cidadania polonesa por descendência. Existem outras formas, como esse aqui é um material didático, então eu não tenho como deixar de falar isso. Então, por concessão, ou seja, você é uma pessoa ilustre, vamos supor um jogador de futebol que veio de outro país e que veio jogar na seleção da Polônia. Então, o presidente da Polônia, e somente o presidente da Polônia, pode conceder a cidadania polonesa para essa pessoa. Isso não é muito comum, isso é mais por uma questão meritória, é mais difícil. Questão por reconhecimento, ou seja, a pessoa morar na Polônia durante um certo período de tempo pré-determinado, a pessoa pode acabar recebendo a sua cidadania. É claro que para o cidadão comum, essas duas formas de aquisição não são muito objetivas, ou seja, dificilmente alguém vai ter o presidente para conceder a cidadania, dificilmente alguém vai querer morar na Polônia por muito tempo. Então nos resta apenas a cidadania polonesa por descendência. Você não precisa morar na Polônia, você não precisa ter nenhum presidente, você é descendente de um cidadão polonês. E com isso, você pode aplicar para a cidadania polonesa. Quem são as pessoas que têm direito? Qual que é a pessoa que tem direito? Meu bisavô era polonês, eu tenho direito. Não é bem por aí. Não necessariamente o fato da pessoa ser descendente de poloneses ela tem direito.
Existem duas palavras-chave, são elegibilidade e documentação. O que seria elegibilidade? A lei polonesa estipula uma série de critérios de elegibilidade. Então, com base nesses critérios, a pessoa pode vir a ter direito, ou não ter direito. E a outra questão é a documentação. A pessoa tem que ter documentos que provem que o ancestral dela é descendente, era cidadão polonês, e ela tem que provar que ela descende de um cidadão polonês. E provar também que o ancestral dela não perdeu a cidadania ao longo do caminho. Satisfeitos esses critérios de elegibilidade e a pessoa tendo a documentação necessária, o requerente, né, a pessoa que tem interesse, ela pode dar entrada no seu processo de confirmação da cidadania polonesa. Não basta, como informei agora há pouco, não basta você ser descendente de poloneses. Você tem que... Existem certos critérios. Existe a lei da cidadania polonesa, que é um sistema que sofreu algumas modificações ao longo dos anos, e de acordo com o histórico da família, e análise de elegibilidade é feita de acordo com a lei vigente. Isso eu vou explicar agora um pouquinho. Existe uma lei de 1920, basicamente logo em seguida que a Polônia recuperou sua independência, em 1918, em 1920 foi criada essa lei para concessão de dupla cidadania. Ela abrange o período de 1920 e 1951, quando os cidadãos poloneses começaram a emigrar para outros países. A lei vigente entre 1920 e 1951 leva em consideração que apenas o pai vai transmitir a cidadania para os filhos. O que significa isso? A pessoa que nasceu antes de 51, de pais casados, ele só herda do pai. Então vamos supor, eu tenho um avô e a avó, eu tenho o pai e a mãe poloneses, eles casaram no civil. Ou seja, antes de 51 e a pessoa nasceu antes de 51, ela só herda do pai. Ou seja, filhos oriundos de um casamento civil, ele só recebe a cidadania do pai dele. E já quando o filho é ilegítimo, digamos assim, ou seja, ele só casou no religioso, não casou no civil, ou então é pai desconhecido, enfim, aí ele só herda da mãe. A partir de 1951, ou seja, foi editada uma lei em 1951 muito mais branda, muito mais flexível, que permitiu que a cidadania fosse transmitida tanto pelo pai quanto pela mãe. Então são critérios mais flexíveis. Então se a pessoa, dependendo de que período a pessoa nasceu, se foi antes de 51, depois de 51, a lei que vai ser aplicada vai ser de acordo com a lei em vigor. Imigração é um critério muito importante. O que significa isso? A Polônia ela só recuperou a independência em 1918 e só em 1920 que ela criou suas leis próprias. Para todos os efeitos, a gente considera pessoas elegíveis ou fortes candidatos a aplicar para a cidadania polonesa aquelas cujos ancestrais saíram da Polônia depois de 1920. Antes de 1920 é muito mais complicado, a pessoa tinha que ter feito um cadastro no consulado polonês depois de 1920, enfim. Então, assim, a gente no Brasil tem uma grande colônia polonesa no sul do Brasil, só que a maioria dessa colônia não é elegível. Por quê? Porque vieram para o Brasil por volta de 1880, 1900 e pouco, 1910. Então, mais uma vez, a gente reforça, o simples fato da pessoa ser descendente de poloneses não garante que ela será elegível, que é um bom exemplo da colônia polonesa do sul. Outro critério importante na questão da elegibilidade é a naturalização. Então, se o ancestral se naturalizou antes de 51, é um cenário. Se ele se naturalizou depois de 51, é um cenário completamente diferente. Se ele se naturalizou depois de 51, sem problemas, não há problema nenhum. Se foi antes, existem umas complicações. Se for homem, não pode ter servido exército, enfim, para a mulher não pode se naturalizar antes de 51, senão ela perde cidadania. Então, esses são mais alguns critérios que pesam na análise da elegibilidade. Questão da documentação. A pessoa tem que ter documentos poloneses, ou seja, documentos emitidos por autoridades polonesas. Não, mas eu tenho uma certidão brasileira que diz que o meu pai, que o meu avô era polonês. Ok, mas isso não serve como comprovação, como documentação, como documento polonês. Isso não é um documento polonês, isso é um documento brasileiro que diz que a pessoa era polonesa. Os principais documentos os documentos ideais para dar entrada no passaporte polonês são o passaporte polonês do ancestral,
Caderneta militar, quando o ancestral serviu o exército ou se alistava no exército na Polônia. E tem outros, extrato de registro civil. Existem outros documentos, mas os mais fortes são esses. Existem outros, certidão de nascimento, casamento. Não existe uma lista pré-estabelecida. O conjunto desses documentos, a gente faz uma análise e, com base nisso, a gente vai avaliar se a pessoa está apta à entrada no seu processo de confirmação de cidadania polonesa. E se eu não tenho documentos? Acabaram as chances? Não tenho chance de aplicar? Não, não é isso. Você tem chances. A gente faz buscas na Polônia. A gente consegue buscar com base no histórico da pessoa. Meu avô veio da cidade de Lodz, meu avô veio de Kielce, meu avô veio de Ostrowiec. A gente consegue fazer buscas nos cartórios, nos arquivos nacionais daquela localidade e a gente tem conseguido um grande sucesso nessa busca. Então, não só na Polônia, se a pessoa veio de um país que na época pertencia à Polônia, mas hoje pertence à Ucrânia, ou Bielorrússia, a gente também faz buscas. Então a gente tem tido uma grande chance, uma grande percentual de sucesso com pessoas que não tinham documentos, fizemos busca e localizaram, porque a Polônia se preocupa muito em preservar o acervo documental. Essa é uma grande vantagem. E se mesmo assim vamos supor que você queira fazer uma busca na Polônia, mas você não tem a menor ideia de onde veio o seu ancestral. Existe o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, ele guarda o acervo documental dos imigrantes, ou seja, os imigrantes chegavam aqui no Brasil e tinham que legalizar a permanência deles. Então, com frequência, eles tinham que ir na Polícia Federal, o Departamento de Polícia da época, e apresentar provas, mostrar de onde eles vieram, qual a data de nascimento, qual a filiação. Esses documentos ficam armazenados no Arquivo Nacional. E a gente pode, o Arquivo Nacional tem livre acesso, todos têm livre acesso ao Arquivo Nacional. E com base nisso a gente pode puxar documentos que vão revelar o local de origem, revelar a questão da naturalização, que é importante, a questão da imigração, tudo isso que eu falei, isso a gente pode localizar no Arquivo Nacional. Outra fonte de documentos é o Consulado Polonês. O Consulado Polonês também guarda alguns documentos, alguns registros dos ancestrais poloneses. Então é mais uma fonte de documentos, vocês têm que entrar em contato com o consulado e eles podem ajudar a recuperar documentos que por acaso eles tenham ali. Existem alguns sites que são muito interessantes, tem o Family Search, que você pode buscar cartões de imigração, tem lista de desembarque, o próprio site do Arquivo Nacional você pode buscar lista de desembarque de navio, e tem o JRI Poland, que é mais em relação aos judeus poloneses. A gente consegue buscar muito material de certidões de nascimento, casamento poloneses nesse site JRI Poland. Existem outros sites interessantes. Existem alguns passos que são dados. Primeiro é a análise de elegibilidade. Isso aqui já falei bastante sobre elegibilidade. Se a pessoa não for elegível, ela não tem direito à cidadania polonesa. Se ela foi, aí o próximo passo seria buscar a documentação polonesa. A análise de documentos poloneses é feita depois da análise de elegibilidade. Estando a documentação certinha, se não tiver documentação, a pessoa faz busca. Fazendo a busca, se a documentação estiver certinha, a gente dá entrada no processo, efetivamente, de confirmação de cidadania polonesa. Alguns documentos não poloneses e os poloneses são enviados para a Polônia, para o escritório lá, o qual eu represento. E em seguida é dada entrada no processo efetivamente de confirmação. Existe um departamento que trata só disso, chama-se Vojevoda. O Vojevoda ele trata desses assuntos de cidadania. Com base na documentação que foi apresentada, esse departamento Vojevoda ele pode confirmar a cidadania ou pode não confirmar por achar que a documentação não é suficiente. No cenário de haver uma confirmação da cidadania, a Polônia emite um documento que é a certidão de cidadania, chamado decyzja, que significa decisão em polonês. É uma certidão confirmando a cidadania da pessoa. É o objetivo de todo aquele que quer dar entrada na sua cidadania polonesa. É esse documento, o decyzja. É feita em seguida uma transcrição, ou seja, você tem uma certidão de nascimento, e, se for casado, uma certidão de casamento. Essas certidões brasileiras são transcritas para o modelo polonês e junto, então, a decyzja, junto com as certidões polonesas, as pessoas dão entrada
no passaporte polonês. Como que é feito isso? A pessoa faz um agendamento no consulado polonês, a pessoa comparece ao consulado polonês e aí ela apresenta esses documentos. Cerca de 2, 3 meses depois é emitido o passaporte, a pessoa recebe pelo correio o passaporte. As pessoas me procuram, elas têm algumas dúvidas muito frequentes. Elas me perguntam: ô Eduardo, o cidadão polonês, ele só pode viver na Polônia? Não. O cidadão polonês é um cidadão europeu, então ele pode viver em qualquer país da União Europeia. Pode viver em Portugal. Portugal está muito na moda hoje, né? Portugal, Espanha, Itália, enfim, qualquer país da União Europeia. Eu vou ter alguma obrigação, vou ter que servir exército, vou ter que pagar imposto para a Polônia por ter uma cidadania polonesa? Não, não existe qualquer obrigação, apenas pelo fato de você ter a cidadania polonesa. Agora, se você transferir o seu domicílio fiscal para lá, aí você vai ter a obrigação daquele país no qual você escolheu morar. O meu ancestral se naturalizou, eu perdi o direito? Não necessariamente. Como eu falei agora há pouco, a partir de 51, antes de 51, sendo homem ou sendo mulher, existe uma diferença. Então, apenas o fato de ter se naturalizado não necessariamente faz a pessoa perder a cidadania. Outra dúvida muito frequente é sobre a questão de pular gerações. Como que funciona isso? Eu tenho um avô paterno que era polonês. Meu pai precisa dar entrada na cidadania polonesa? Não necessariamente. O pai, a geração intermediária, pode ser pulada. Né? Meu bisavô era polonês, todo mundo na sequência era brasileiro. Todo mundo tem que... Não, eu posso tirar sem que o meu pai nem o meu avô tirem, dê entrada na cidadania polonesa. O meu sobrenome não é polonês, eu tenho um sobrenome que não é do meu bisavô, do meu avô, do meu ancestral polonês. Isso me tira o direito? Não. O fato da pessoa ter um sobrenome diferente não é por aí que é feita a comprovação. A comprovação é feita por documentos. Não tem nada a ver a questão do sobrenome. O meu avô, ele mudou o nome, ele abrasileirou o nome dele. Meu avô era Moshek, ele virou Moisés aqui. O meu avô era Srul na Polônia e virou Israel aqui. Eu vou perder o direito? Não necessariamente. Geralmente, quando são esses casos que eu citei, bem simples, né? Quer dizer, Sura virou Sara, Moshek virou Moisés, é tranquilo. Existem uns casos que são um pouco mais problemáticos. Eu, por exemplo, tive um caso que a pessoa se chamava Isaac Majer e aqui virou Maurício. Isso só não foi complicado porque a pessoa tinha um documento do Arquivo Nacional, daí a importância do Arquivo Nacional, atestando a mudança desse nome. Eu preciso falar polonês para dar entrada na cidadania polonesa? Eu preciso ter algum vínculo com a Polônia para dar entrada na cidadania polonesa? Não é exigido nenhum vínculo, não precisa saber falar polonês, ao menos não hoje. Por isso, tentem se apressar, porque a gente não sabe se no futuro vão alterar isso. No passado era necessário, cerca de uns 10 anos atrás você tinha que escrever uma carta de próprio punho em polonês, e tinha umas complicações. Há uns 10 anos atrás, as gerações anteriores tinham que dar entrada na cidadania polonesa. Hoje não é necessário. Então, a gente recomenda a pessoa tentar se antecipar para que não tenha qualquer tipo de mudança na lei que crie dificuldades. Alguns casos práticos. Eu tenho avós paternos poloneses. Então, o meu avô saiu da Polônia para o Brasil em 1930, casou em 32 e meu pai nasceu em 35. Então, ele casou em 55 e o requerente nasceu em 1960, por exemplo. Ele tem apenas documentos poloneses da avó paterna. O que vai acontecer? A pessoa não pode usar os documentos da avó paterna. Por quê? Lembra que eu falei sobre aquela questão de antes de 51? O casamento foi antes de 51, a geração seguinte, no caso o pai, nasceu antes de 51, ou seja, a descendência, a herança vem apenas do homem, no caso do avô. Se eu tenho documentos apenas da avó, eu não posso utilizar, eu não herdo dessa avó, eu preciso fazer buscas na Polônia. Outro cenário é o seguinte, eu tenho uma avó materna polonesa e eu tenho um avô materno russo. Eles casaram em 1928 e a geração seguinte, que é a mãe, nasceu em 1933 ou 34. Eu sou elegível? Não sou elegível. Por quê? Porque como eles casaram no civil, a geração seguinte nasceu... Eles casaram no civil antes de 51 e a geração seguinte, que no caso é a mãe, também nasceu antes de 51, eu só herdaria do pai. Como o pai é russo, ele não é polonês, não é descendente de poloneses, eu não posso herdar, mesmo que a avó seja polonesa. Um terceiro caso prático. Eu tenho uma avó materna polonesa, eu tenho um avô materno russo. Eles casaram em 45 e a mãe, a geração seguinte, nasceu em 53.
a pessoa é elegível. Por quê? Porque a geração seguinte nasceu depois de 51. Então, depois de 51, a lei é mais flexível, eu consigo herdar também da avó. Outro caso prático, o meu bisavô saiu da Polônia em 1910. É um caso complexo, foi antes de 1920, muito difícil de provar. Então, eu nem gosto de pegar esses casos que são complicados, dificilmente a pessoa tem sucesso nisso. Meu avô saiu da Polônia com 16 anos, menor de idade, ele saiu com menos de 16 anos. E a pessoa tem um passaporte polonês desse avô. Só que nesse passaporte polonês, ele aparece lá com 16 anos, ele é menor de idade. O menor de idade, em termos legais, ele nunca é responsável. Então, precisaria de um documento do pai dele, de um dos pais dele, que seria maior de idade. Então, precisaria fazer uma busca, se fosse o caso. Enfim, existe uma infinidade de casos. Eu estou só ilustrando alguns dos possíveis, né, para vocês entenderem mais ou menos. Algumas considerações finais para a gente fechar isso tudo. A lei atual da cidadania polonesa, com a lei atual, você precisa ter um representante sediado na Polônia. Você não pode mais fazer o processo completo pelo consulado, a não ser quando for para dar entrada no passaporte. Você precisa ter alguém sediado na Polônia para receber documentos. A Polônia não manda os documentos do requerente para consulado, não manda para fora da Polônia. Então, é obrigatório, você não tem escolha, você precisa ter alguém, um representante, uma assessoria jurídica, sediado na Polônia. Logicamente, esse representante deve ser muito bem experiente e gabaritado, porque isso é um assunto muito complexo, você tem que estar muito bem embasado, então você tem que ter advogados experientes nessa área de cidadania polonesa, você tem que ter pesquisadores com muita experiência nisso, porque fazer pesquisa de documentos que às vezes têm mais de 100 anos é complexo. Então você tem que saber aonde buscar, o que buscar, em que entidade buscar. Então é importante quando a pessoa que for dar a entrada no seu processo, escolher muito bem o seu representante. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui passar um bom panorama sobre a questão da cidadania polonesa. Quem quiser tirar mais dúvidas, vocês fiquem à vontade, eu disponibilizei aqui, tem o meu site, www.passaportepolonês.com.br. Lá no site vocês têm, logo que vocês entram, tem um teste de elegibilidade super simples, é um formuláriozinho que você vai informar algumas datas, informar essas questões da naturalização que eu falei. Ou então, se quiserem, tem o meu e-mail, contato@passaportepolonês.com.br, e tem meu telefone, 21, Rio de Janeiro, 999145732. Eu estou fisicamente no Rio, mas eu atendo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, não tem nenhum problema, ok? Muito obrigado novamente, tenha uma boa noite.